Olá, como vocês estão? Então, estou gravando esse vídeo aqui para os alunos do terceiro período de jornalismo da Uniaselv, que nós estamos com a disciplina de experiência profissional, comunicação e sociedade. Sou a professora Letícia Juri, vocês já me conhecem, né? Jornalista e mestre em comunicação pela Universidade Federal de Goiás, e também, nesse momento, estou fazendo o meu doutorado. A primeira coisa que é importante que vocês saibam é, professora, mas o que que é um resumo expandido? Então, o resumo expandido é uma forma de apresentação resumida, como o próprio nome diz. Eu já expliquei para vocês que nós temos diversas formas de trabalhos acadêmicos, né? Então, por exemplo, nós temos o trabalho de conclusão de curso, as monografias. Quando nós fazemos mestrado, nós fazemos a dissertação. Quando fazemos o doutorado, nós fazemos a tese. Nós apresentamos as nossas pesquisas por meio de artigos científicos. Então, nós temos aí também resumos de capítulo, nós temos resumo expandido, nós temos paper. E aqui na disciplina de vocês, o objetivo é despertar a atenção para que vocês possam fazer um resumo expandido. Esse resumo expandido, ele não é tão complexo, né, como uma monografia, como uma dissertação, como uma tese. Ele traz, assim, de maneira muito concisa e objetiva a pesquisa de vocês. Então, normalmente tem entre ali 2 e 4 páginas, né? Inclui introdução, objetivos, metodologias, resultados, mas acredito que 2 e 4 páginas ainda é pouco, acho que é 5, 6 páginas, eu acho que seria o ideal, então, para fazer um resumo estendido. Esse resumo, ele precisa ter algumas características, ele precisa ter algumas seções ali, algumas partes, que é a introdução, os objetivos, a metodologia, os resultados e as considerações finais, né? E ele permite ali uma visão do que é o trabalho acadêmico que vocês vão desenvolver. É claro que o que nós estamos solicitando aqui nessa disciplina é um resumo expandido, para que vocês já comecem a compreender como que se faz trabalhos acadêmicos, certo? É, nós conversamos sobre vários temas, e os temas eles são muito pessoais. Então, vocês escolhem os temas, né, os objetos de estudo que vocês querem desenvolver. Mas eu trouxe aqui, por exemplo, só algumas dicas aqui do que poderia ser. Por exemplo, suponhamos que vocês queiram falar sobre fake news e o papel do jornalismo na era da desinformação. É um tema extremamente atual, né? Então, ao grupo de vocês ali decidir, vocês vão falar sobre fake news e o papel do jornalismo na era da desinformação. Então, qual que é o objetivo da pesquisa de vocês? Qual que é a justificativa da pesquisa de vocês? Qual que é a relevância da pesquisa de vocês? Vocês precisam sentar em grupo e conversar sobre isso, né? Por exemplo, aqui, nesse tema que eu sugeri, investiga a disseminação de notícias falsas e o impacto disso na sociedade, além de discutir o papel do jornalismo na verificação de fatos e no combate à desinformação. Então, quando vocês escolhem um tema, vocês precisam ter muito claro o que é esse tema, qual que é a importância desse tema e qual é o objetivo desse tema. Então, como nós estamos falando, e é um ensino gradual, esse vídeo ele é bem uma apresentação do tema, depois eu vou gravar outros. Eu queria que vocês, em grupo, pensassem sobre isso. Escolher o tema, qual que é o objetivo do tema, qual que é a justificativa do tema, qual que é a relevância, qual que é a justificativa da pesquisa. Olha outra dica aí: jornalismo ambiental e a importância da cobertura dos desafios ecológicos globais. Analisa a relevância do jornalismo ambiental na conscientização sobre mudanças climáticas, biodiversidade e preservação, destacando o papel do jornalista na mediação entre ciência e o público. Olha um outro tema aí: a ética jornalística na cobertura de tragédias e conflitos. Aborda os dilemas éticos enfrentados por jornalistas na cobertura de situações de crise, como guerras, desastres naturais e atentados, discutindo as responsabilidades e os limites da atuação profissional. Professor, então o que é para a gente fazer nesse momento, nesse primeiro vídeo que a senhora está gravando? Vocês precisam decidir em grupo o objeto de pesquisa de vocês. Vocês precisam decidir o tema de estudo. Vocês precisam contextualizar esse tema, compreender a importância desse tema, a relevância, por que eu quero escrever algo sobre isso. Então, tudo isso é importante nesse primeiro momento. Ao longo quando vocês vão escrever o resumo expandido de vocês,
Quando escrevemos artigos, quando escrevemos paper, tudo a gente começa ali pelo título, né? O nome de quem escreveu ali, dos autores que fizeram a pesquisa, e nós temos logo embaixo o resumo. Vocês devem pensar, que resumo é esse, professor? Um resumo de um trabalho acadêmico é uma síntese concisa dos principais pontos do estudo. O leitor ele tem que acessar o resumo e ele tem que compreender qual é a sua ideia, qual foi a sua pesquisa, né? E o que é que tem que destacar ali? A problemática, né? Quando a gente fala sobre o problema, sobre o tema, como eu falei lá, é uma pesquisa. A pesquisa ela sempre parte de um problema. Por exemplo, qual que é o problema que nós identificamos aqui? Fake news e o papel do jornalismo na era da desinformação. Qual que é o problema que nós identificamos? O jornalismo ambiental, qual que é a importância da cobertura dos desafios? Sempre nós partimos de uma pergunta, sempre nós partimos de uma problematização, certo? E aqui no resumo, essa problematização, essa problemática, ela precisa estar colocada. Os objetivos, a metodologia, os resultados, né? A conclusão ali também deve estar no resumo. Ele deve ser escrito de forma clara e objetiva, sem incluir informações novas ou interpretações adicionais, e geralmente tem 150, 250 palavras, né? Dependendo ali das normas da publicação. Eu trouxe aqui um artigo que eu apresentei agora recentemente, no mês de junho, no Intercom. O Intercom é um dos maiores congressos de comunicação do Brasil, é o maior congresso de comunicação do Brasil, da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. Olha o meu título aí, Jornalismo Ambiental, quando o discurso oficial e o da mídia se fundem. Então, olha como que é o meu resumo. A presente pesquisa tem como objetivo compreender a relação entre o discurso oficial e sua reprodução pelos principais portais de notícias do estado de Goiás, o Popular, Diário da Manhã e Opção. Esses foram os jornais que eu investiguei. A metodologia da análise do discurso, então foi a metodologia que eu utilizei, é empregada com a finalidade de observar os impactos e reflexos. Busca-se, com essa pesquisa, avançar nos estudos sobre o papel da mídia como garantidora do direito do cidadão à informação correta, pautada pela veracidade e com o propósito de promover o interesse público. Os resultados nos mostram que não há pluralidade de vozes e que a reprodução do discurso oficial não contribui para a preservação do bioma. As palavras-chave, então, jornalismo ambiental, ciências ambientais, análise do discurso, preservação do cerrado e políticas públicas. Vocês conseguiram compreender qual que é o meu pesquisa? Qual que é o meu problema de pesquisa? Qual que é o meu questionamento? É se o jornalismo ambiental ele busca mostrar outras abordagens para os leitores, se ele faz uma investigação, se ele contesta a notícia oficial ou, né, se ele apenas reproduz o discurso oficial, ou seja, uma notícia que é dada pelo governo do estado, por exemplo, e o jornalismo apenas reproduz. Então, depois que eu fiz essa pesquisa, que eu fiz essa investigação, é que eu cheguei à conclusão e coloquei esse título: Jornalismo Ambiental, quando o discurso oficial e o da mídia se fundem. Então, vamos lá de novo. A presente pesquisa ela tem como objetivo compreender a relação entre o discurso oficial e sua reprodução. Aonde que eu investiguei? No Popular, no Diário da Manhã e na Opção. Qual foi a metodologia que eu utilizei? A análise do discurso. Né? E qual foi a intenção, qual que é a importância, a relevância dessa pesquisa? Avançar nos estudos sobre o papel da mídia como garantidora do direito do cidadão à informação. Né? E quais são os resultados que eu cheguei? Que não há pluralidade de vozes e que esses veículos de comunicação ele apenas reproduzem o discurso oficial, né? E não contribuem para a preservação do bioma. Depois, em seguida, vocês precisam fazer a introdução. O que é a introdução do trabalho? Ele deve apresentar o tema do estudo, como nós já falamos, de forma clara e objetiva, destacando ali a relevância e o contexto da pesquisa, como eu expliquei para vocês. É importante delimitar o problema investigado e indicar a justificativa do trabalho, explicando por que o tema é importante e inovador. Além disso, a introdução deve mencionar os principais objetivos do estudo e, em alguns casos, fornecer uma breve revisão da literatura ou base teórica que sustenta a pesquisa. Tudo isso deve ser feito de maneira concisa, preparando o leitor para os detalhes que serão explorados nas próximas sessões do resumo. Mais uma vez aqui, vamos trazer esse artigo que eu escrevi para a Intercom. Olha como que eu fiz a minha introdução.
A presente pesquisa nos desafia a compreender não apenas as palavras que compõem um texto jornalístico, mas também os sentidos linguísticos e históricos que são produzidos. O sentido do texto precede as próprias palavras e a análise busca interpretar esses significados. O material jornalístico é considerado um objeto histórico e socialmente relevante, não se limitando apenas à sua importância documental, mas também envolvendo discussões, discursos, relações com outros textos e condições de produção. Segundo Orlando, aí eu trago aí já uma fundamentação teórica, que trabalha com a análise do discurso, que é a minha, que é como eu fiz a análise das matérias. A mídia é um grande evento discursivo que circula a linguagem e impõe sua forma de gerenciamento dos gestos de interpretação. A mídia reorganiza o trabalho intelectual e a leitura, trazendo à tona a discussão sobre os sentidos. O discurso jornalístico não é neutro, mas sim material, instrumento no domínio da informação, atuando em uma dupla lógica, econômica, como mercadoria de notícia, simbólica, construindo opinião pública. Girard é uma grande autora que trabalha com jornalismo ambiental, que a função do jornalismo ambiental é apresentar uma visão sistêmica dos fatos, lidar com a complexidade dos eventos ambientais, abranger a diversidade dos saberes tradicionais e não se limitar às fontes oficiais. Além disso, deve defender a biodiversidade e a vida, assumindo um papel educativo, cidadão e transformador. As reportagens ambientais, elas desempenham um papel social importante baseado na informação e na formação cidadã, a fim de se tornar uma ferramenta de defesa da sociedade e garantir a implantação de políticas públicas. Baseado no exposto acima, definimos 3 portais de notícias do Estado de Goiás para conduzirmos a análise do discurso. Popular, Diário da Manhã e Opção, que são os maiores jornais do Estado de Goiás, que têm mais acesso. Buscamos como corpos de pesquisa 3 matérias que foram publicadas sobre notícia oficial divulgada pelo governo do Estado, denominado Desmatamento Zero, em setembro de 2023. Busca-se, com essa pesquisa, avançar nos estudos sobre o papel da mídia como garantidora do direito do cidadão à informação correta, pautada pela veracidade e com o propósito de promover o interesse público em temáticas ambientais. A pesquisa nos mostra que não há pluralidade de voz e que a reprodução do discurso oficial não contribui para a preservação do bioma. Então, nesse primeiro vídeo que eu gravei aqui para vocês, o que eu quero que vocês compreendam? Primeiro, o que é o resumo expandido? Segundo, definam os temas que vocês vão trabalhar. Defina a problemática da pesquisa. Qual que é essa problemática? Né? O que vocês vão investigar? Depois, eu quero que vocês definam, não precisa escrever o resumo e também não precisa escrever essa introdução como está aqui, não. A segunda etapa é que vocês escrevam objetivos, justificativa, importância do tema, relevância do tema, e que vocês procurem, né, a fundamentação teórica. O que é essa fundamentação teórica? Foi o que eu fiz aqui. Eu peguei aqui Orlandi, que fala sobre a análise do discurso, eu peguei aqui Girardi, que é uma excelente autora no campo do jornalismo ambiental, em que eu peguei o trecho do artigo dela, do livro dela, justamente que ela fala sobre a importância do jornalismo ambiental, né, sobre a importância cidadã do jornalismo ambiental. Tanto é que eu coloquei aqui, baseado no exposto acima, definimos 3 portais. O que eu quero que vocês façam nesse momento, porque nós ainda temos tempo. Então, vocês vão definir o tema, vocês vão contextualizar os objetivos, a justificativa, né, a relevância do tema, e vocês vão buscar, né, a fundamentação teórica. Ou seja, vocês vão buscar ali, né, autores que falam sobre o tema de vocês. Tá bom? Então, esse é o primeiro vídeo nosso. Nós vamos gravar vários outros vídeos e nós vamos fazer o trabalho de forma gradativa, tá? Então, na próxima semana eu vou estar compartilhando outro vídeo com vocês, já falando sobre como que nós vamos escrever essa fundamentação teórica, como que nós vamos definir a metodologia de estudo, tá bom? Mas, por enquanto, eu quero que vocês façam esse exercício em grupo.